Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junqueira Consultoria. Se você não é inscrito no canal, entrou agora pela primeira vez, eu vou pedir para você se inscrever e agradecer bastante sobre isso. E também ativar as notificações para você receber os vídeos que aqui eu vou lançar. Hoje o que nós vamos trazer? Né? Para você que quer vender mais e quer utilizar o marketing de alguma forma, e é preciso estar atrelado ao plano de marketing, que a gente não isenta, né? Não é um atalho que dispensa trabalhos que o marketing tem, porque existe um esforço propriamente dito. São técnicas de copywriting, você já deve ter utilizado até ouvido por aí como técnicas de copy, mas também pode ser ouvido como técnicas de redação publicitária. A técnica de copywriting, copy ou redação publicitária, seja como você ouve, ela serve para você fazer o quê? Vender e informar. Tanto o advogado que não pode vender, ele pode utilizar a redação publicitária no quesito de não vender. Sim, porque a redação publicitária, apesar de tudo, não é apenas para venda. Ela pode ser utilizada também apenas para informação. Então nós vamos ver hoje 5 técnicas de copywriting que são diversas. Tem diversas técnicas, mas essas eu acho que elas serão as melhores para você aplicar no seu dia a dia. Porque elas são mais simples de serem feitas e elas têm um efeito imediato também. Imediato por parte do seu cliente que está em dúvida ou não, ou quer comprar, mas ainda quer procurar em outro local, alguma informação, você vai dar toda a informação para ele no momento do ato da venda lá. Nós vamos ver quais são e nós vamos saber como eles são aplicados. Então vamos começar? Nós temos 5 técnicas de copyright para ensinar hoje. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo rápido, vocês aprenderem. O primeiro capítulo que nós vamos tratar hoje é razões para comprar. Você como comerciante seria razões para o seu cliente comprar. Mas como assim razões? Como é que eu exponho isso? O cliente perguntaria o quê? Qual seria a pergunta dele? Não é uma suposição. Muitas vezes você pode retirar isso do público e entender o que o cliente quer. Mas o marketing já fez um recolhimento, uma coleta para saber quais são as questões que nós, como clientes, condição do cliente, perguntamos. Por que eu deveria comprar o seu carro e não o carro do outro lado? Aliás, por que eu deveria comprar um carro? Não é apenas o outro, não é apenas uma relação de concorrência. Quando a gente faz essa relação de 10 razões, 8 razões, 5 razões, 2 razões, 20 razões, quanto menor o número de razões, mais rápido será a assimilação do que o seu cliente está procurando. Ele vai conseguir corresponder às perguntas dele. Nas razões, você vai colocar as redações publicitárias. Vamos ver um exemplo disso? Vamos lá. Toma nota. Vamos fazer da seguinte forma. 9 razões para você fazer o nosso curso de marketing jurídico. Aqui na Junqueira Consultoria, nós temos um marketing jurídico. E vou te dar 9 razões para você fazer ele. Primeira razão, ganhar dinheiro. Por quê? Por que você vai ganhar mais dinheiro se fizer o curso? Porque com esse curso você vai ter mais conhecimento e terá novos projetos sempre. Você vai economizar dinheiro. Por quê? Com esse curso você vai acertar mais. Então se você vai acertar mais, você vai errar de menos e vai ter menos custo. Vai economizar tempo, porque com as técnicas aprendidas terá menos contratempos do que você não teria. Evitar a estafa, ou seja, evitar a fadiga. Com mais técnicas, evitará retrabalhar e ter burocracia. Fugir da dor física ou mental, tanto pode ser uma como a outra, tá? Com foco no conhecimento, terá menos preocupações. Se você tem mais organização, porque você sabe mais técnicas, você não vai ter tanta dor de cabeça, no sentido psicológico, não é no sentido real, e você vai ter menos retrabalhos, vai ter que ficar tanto tempo parado em cima de uma mesa, trabalhando, fazendo projeto, você já fez tudo porque você sabe técnicas que reduzem seu tempo de trabalho, por exemplo. Não precisa ficar 8 horas, 9 horas trabalhando, você pode ficar 2 horas trabalhando. Obter mais conforto. Por quê? Porque se você tem conhecimento, você pode se dispor a trabalhar em qualquer lugar, por exemplo. Você não precisa estar exatamente num escritório ou num local específico, porque você já conseguiu criar técnicas que você pode trabalhar de forma remota, por exemplo. Elevar o padrão de vida. Você tem menos trabalho, você tem mais lucro, mais retorno, fica mais satisfeito, tem mais lucro, portanto, seu padrão de vida aumenta. Sente-se realizado.
terá mais resultados. Porque você tem mais organização, tem mais técnicas aprendidas, então você tem mais resultado. Mais resultado, você se sente bem consigo. E melhora o seu status, o status social. Quer dizer, as pessoas vão começar a te notar porque você é mais eficiente. Ou seja, essas são as 9 razões para você fazer o marketing jurídico. Mas você pode aplicar isso para qualquer situação. Eu disse isso aqui para vocês terem um exemplo. Vamos para o segundo capítulo. Uso do pronome você, seu e sua. Por quê? Em qualquer tratamento de pessoas, quando a gente faz uma conversa, normalmente você já deve ter reparado isso. Ou você já reparou em relação a você. Quando você não é incluído na conversa, a conversa fica desinteressante. Você começa a ficar cansado, distraído, começa a bocejar mais. Por quê? Porque você não está incluído de alguma forma. Isso acontece porque em toda conversa, independente se estamos trocando ideias com os outros, gostamos de ser o protagonista e o centro das atenções. No caso do comércio, você tem que focar o cliente. Não é nunca eu, nossa empresa. Por que a nossa empresa pode ser atribuída? Isso aconteceu no primeiro capítulo. Temos o curso de marketing jurídico porque você deveria fazer o nosso curso de marketing jurídico. Lembre-se que eu coloquei o você. Porque você deveria fazer o nosso marketing jurídico. Porque o nosso, ele indenta, ele cria um endosso de que é daquela empresa. E você, porque eu estou focando em você. Eu estou colocando a capacitação em seu nome. Você vai se capacitar e você vai ter todas aquelas razões do primeiro capítulo a ser adquirida como você espera adquirir. Quando nós criamos o pronome você, seu, sua, e a gente tira o eu, nós, o que nós criamos? Um foco. Você, quando ouve você, e a gente fala o seu nome, por isso é uma tática interessante, falar o nome da pessoa, não precisa falar o nome todo, falar o primeiro nome, é representar que eu estou me importando com você dentro de uma conversa, ou dentro de uma redação escrita. Então, normalmente, quando você for fazer, e eu falando você novamente, criando esse conceito, você deve fazer assim. Você, cliente, já começa. Você, cliente, que está procurando uma solução, podemos falar, porque agora você está falando que você está oferecendo. Quem está oferecendo? Você, né? Você, eu. Temos a solução. Ou temos a solução para você agora, que seria o caráter de urgência, tá? O você, seu, sua, tem que ser algo obrigatório dentro da redação publicitária. Em tudo que você colocar, em todos os capítulos que nós estamos vendo aqui, eles são interessantes e imprescindíveis por causa do motivo do foco. Isso chama a atenção da pessoa, ok? Vamos falar do próximo capítulo. O próximo capítulo é gerar curiosidade. Muitos chamam isso também de provocar choque. Eu gosto de chamar de curiosidade porque ele tem mais essa intenção do que você causar choque a alguém. Você pode causar choque, sim, mas não um choque, digamos, positivo. Não é um choque de dar susto, mas você chamar a atenção de uma pessoa. E é por isso que é utilizado o nome de choque como sinônimo, e ele não está errado. Quando você faz uma venda, muitas vezes o seu discurso pode gerar tédio, mesmo que você ache que seu discurso está sendo sucinto, rápido e interessante. No entanto, olha só a diferença que faz. Você sabia que o YouTube é considerado o segundo canal mais acessado do mundo, com pelo menos produções diárias de 1 bilhão de acessos no mundo inteiro? Considerando que o número de produções de vídeos equivale a mais do que a população da Terra, de 1 trilhão, ou seja, a produção, a criação de vídeos é maior do que o número de pessoas que veem. Você gostou dessa curiosidade? Essa é a tática da terceira curiosidade, que é a terceira do nosso terceiro capítulo, que é justamente de você fazer o quê? Causar um choque. Nossa, eu não sabia, né? Você vai ficar 8 bilhões de pessoas, que tem 8 bilhões de pessoas na Terra, 1 trilhão é produzido, então cada pessoa produz talvez umas 10, 20 conteúdos por dia, mais ou menos isso. Isso significa dizer o quê? Você já tira algumas informações. Por alto, que não seria o nosso mérito falar sobre o terceiro tópico, seria o fato de que você tem
tantas pessoas vendo vídeos, formato de vídeo, como tantas pessoas utilizando o vídeo para divulgar a sua marca, o produto ou outros interesses. Perceba que o uso da curiosidade, a gente sempre utiliza uma pergunta. Você sabia? Quando você faz isso, você cria uma curiosidade. E normalmente ela está associada a você chamar a atenção da pessoa que está desinteressada pela venda. Ela não quer saber da venda. É muito incomum você ver isso em loja, por exemplo. Quando um vendedor vem falar com a gente, ele sempre pergunta: quer ajuda? Ao invés de perguntar: você sabia que essa loja foi fundada em 1930? Isso já faria uma outra diferença. Porque a pessoa ela fica curiosa. Nossa, desde 1930 essa loja existe? Quando você vê aqueles garrafões, você vê assim, desde 1850. Nossa, isso é desde o começo da Revolução Industrial. Exato. Olha quanto tempo. Isso faz você ficar com curiosidade. Por isso a curiosidade ela faz um sentido para você puxar a pessoa. Ela começa a ter interesse pelo produto. O interesse pelo produto vai se dar pelo fato de você utilizar algumas palavras. Claro, lembre-se que o você sabia, ela está respaldada em fato, tá? Não é uma invenção da sua cabeça. No você sabia, você vai colocar informações que podem até beirar dados estatísticos. 15% das pessoas do mundo possuem habilidade ambidestra, conseguem lidar tanto com o lado esquerdo como o lado direito. 15%. Claro, isso é uma informação que eu estou simplesmente jogando ar, não é um fato. Mas lembrando que na você sabia tem que fazer como um fato. O você sabia é a palavra-chave para você utilizar nessa terceira regra. E você pode fazer isso tanto utilizando Motion Graphics, como utilizando a fala, como utilizando mesmo a escrita. Faça uma combinação de todos, porque você vai ter um impacto positivo em todos eles. Quarto capítulo, credibilidade. Importante. Claro, todos são importantes, mas a credibilidade é o que o marketing bate em questão, porque a credibilidade tem a ver com a reputação. Na semana passada a gente falou dos 4 P's, e a gente falou que o P de praça fala de local físico, de reputação também, por causa da expressão nome na praça. Quando a gente fala de reputação, a gente tem que prestar atenção no seguinte: você consegue comprovar que aquilo que está sendo dito foi dito por alguém? Por que eu falo isso? Porque as pessoas só confiam em você se for na palavra do outro. É a famosa propaganda boca a boca. Sim, se ele não ouviu do vizinho que você é bom, ele não vai ouvir de você que você é bom. Você pode falar que é líder de mercado, mas se o vizinho dele não falar isso, você não é líder de mercado para ele. E é por isso que é preciso endossar os depoimentos que você recebe. Eu vejo muito, pela internet ou fora da internet, coisas do tipo: conseguimos elevar as vendas da empresa tal. Que empresa? Quando? O quanto isso elevou? E o quanto que era o lucro dela antes? Nenhuma dessas informações, quando elas são disponibilizadas, muitas vezes são sigilosas, tá? E então você tem que procurar de outra forma você comprovar que você é bom no mercado. É você conseguir colocar isso no papel. Normalmente é mais fácil quando você dá aula. O seu aluno vai dizer algo sobre você. É mais fácil quando você dá consultoria ou você faz uma venda. Alguém vai falar o seu nome. Quem fica satisfeito com o vendedor, fala o nome do vendedor. Você já percebeu isso? E ela vai lá e vai fazer o depoimento dela num Google da vida, ou vai falar na página de rede social, ou mesmo vai fazer uma declaração lá por escrito e entregar: olha, eu gostei muito do seu atendimento. Só que isso precisa ser registrado para ser deliberado, ou seja, ser divulgado para as pessoas saberem que você tem aquela reputação. Então lembre-se, você precisa querer ter essa reputação, querer no sentido de registrar, coletar e disponibilizar, e sobretudo ela for legítima, ainda mais se for uma empresa grande. Quando uma empresa você fala que aumentou 400% de venda dela, é preciso saber qual foi a referência antiga, porque obviamente qualquer pessoa que pensar, vai pensar 400%, se ela não lucrava nada, realmente 100 itens lançados serão 400%, porque ela não lucrava nada. Agora, se ela já lucrava, isso não vai ser mais 400%. 100 itens pode ser 25% só, que já não é muito pouco. Mas pode ser 2,5%. E 2,5% não pode ser pouco também, dependendo do universo do que você está lidando. Quantos clientes essa empresa tem? Ela atende só o estado ou ela atende o planeta inteiro? Se ela atende o planeta inteiro, 2% é quase 100% localmente.
porque é a proporção. Então lembre-se de sempre adquirir conhecimento sobre a reputação e como você vai disponibilizar, porque até nisso a gente tem que pensar também. E como é que a gente disponibiliza? Através de depoimento, através do que as pessoas têm a dizer, através de vídeos de depoimento, inclusive, para que você possa dizer para as pessoas que as outras pessoas tiveram experiência com você. Não é você que está dizendo. E uma palavra muito fundamental que eu preciso dizer. Você não diz que é o melhor. Quem diz que é o melhor é o cliente. Então é por isso que a reputação ela tem que ser dita pelo outro, não por você. Ok? Quinto e último capítulo. Oferta e preço. Oferta e preço é o típico venda. É a típica venda. Mas como é que a gente faz isso de uma forma prática? A forma prática é da seguinte forma. Quando você faz a oferta de algo, o que você pensa em dizer sobre algo que o outro teria interesse para comprar? Podemos utilizar cada um desses capítulos para ilustrar isso. Podemos utilizar razões para alguém comprar algo. Podemos utilizar uso de pronomes para alguém comprar. Olha, você vai ter mais interesse sobre você. Sua vida precisa disso. Sua. Tá? Seu momento é este. Seu. Lembra dos pronomes. Criar curiosidade. Faz sentido? Muitas vezes não há espaço, não é? Porque você não vai utilizar todas essas técnicas de copyright a todos os momentos. Tem momentos em que a venda precisa ser rápida, dinâmica. Ela não tem tempo de rituais, momentos de cerimônias. E nesse caso, a oferta e preço ele consegue vender qualquer produto sem que você precise escrever tanto. Mas lembre-se que quando você escreve alguma coisa desse tipo, você precisa ser síntese. Por quê? Você precisa colocar em pouco tempo, em pouco espaço, pouco tempo em questão de fala, curto período. Mas quando você coloca em escrita, a pessoa pode ler e ter mais tempo para fazer isso. Você precisa em pouco tempo ou em espaço pequeno, em espaço de algumas linhas, escrever as características e virtudes de um produto que você quer vender. Por exemplo, vamos dizer que queira vender um piano. Um piano digital, vamos dizer. Precisa ser um piano tradicional, que é de corda. Como é que você vende um piano em poucas palavras? Normalmente você vai encontrar uma longa descrição dizendo de todas as características. Isso seria nas razões, lá em cima, quando você tem tempo para vender um piano. E a pessoa ela tem tempo para escolher. Mas quando ela não tem tempo para escolher, como é que você convence ela em pouco tempo, sendo legítimo e verdadeiro com ela? Como? Pela oferta. Como é que a gente faz oferta? Vamos ver como é que a gente faz oferta. A primeira oferta que a gente faz é da seguinte forma. A gente cria características. Eu não vou dizer qual o mínimo de características, mas eu vou recomendar. Isso não é obrigatório. Presta atenção. É recomendável. 3 características que consigam cobrir todo o produto. Consiga dizer tudo que o produto está ali. Por exemplo, o que você acha que um piano deveria trazer para um pianista? Digamos que o pianista seja um pianista profissional. Se ele for um pianista iniciante, ele não é um grau tão exigente. Mas se ele for um pianista profissional, ele já será muito exigente. O que ele precisa ouvir para começar a se interessar? Primeiro, o piano precisa, digital, simular tudo que o tradicional faz. Ressonância de martelo, precisa ter os pedais, precisa ter 88 teclas, precisa ter o som, às vezes aveludado do próprio piano, precisa ter peso de tecla. Qual é a palavra que você usaria para poder descrever tudo que eu acabei de falar? Tem uma palavra. Clave nova. Apenas por falar isso, você já diz que ele é um piano que simula um piano tradicional. E que ele vai ter todas essas características. Então, como é que você falaria a primeira característica? Vamos lá. Piano clave nova com 88 teclas. Pronto, você já disse todas as características possíveis que um piano que ele estaria procurando. Ao invés de você escrever que a tecla tem um peso tal, que o som tem um peso tal, que o pedal tem um peso e tem os 3 pedais, você vai dizer clave nova. É uma síntese que você precisa criar, porque você precisa vender isso de uma forma quase imediata. Você vai utilizar uma palavra que significa um sentido completo. Esse é o pulo do gato para usar oferta e preço. Vamos lá, outro ponto. Entrega e retirada, ou retirada. Quer dizer isso, você pode pedir para entregar onde você está, ou você pode retirar na loja. Você não precisa dizer mais nada.
Ao invés de você falar, tem sistema de delivery, você tira na loja. Isso é toda uma informação muito grande. Entrega ou retirada. Isso já está facilitando a burocracia para você. Lembra do benefício? Lembra da razão? Por que eu deveria comprar nessa loja? Porque você pode tirar na loja ou pode receber nela, ou receber dela. Garantia e suporte. Garantia que o produto é aquilo que eles estão dizendo, garantia que o produto tem a qualidade do que eles estão falando também. E suporte. Suporte que se você tiver algum problema com esse produto, você pode garantir ter uma solução por parte deles. Você não precisa de escrever uma carta de termo de uso completa e você não precisa escrever 2 páginas para escrever o que acabamos de escrever em 3 linhas. Nós conseguimos escrever muito menos que isso? Conseguimos. O exercício fica para vocês, tá? Sempre é interessante escrever menos e vender com mais eficiência. Por que escrever menos e mais eficiência? Porque o que vai ficar é essa imagem que vocês estão vendo aí no vídeo. Ele quer olhar para o piano, não pela escrita. Porque, sendo bastante ousado em falar, no lugar de ele ler, ele quer ver o produto que ele quer ter. Se o produto é um livro, é diferente, tá? Aí você vai montar as páginas, você vai mostrar o acabamento da encarnação, você vai falar sobre a história do livro e vai ler até e colocar muito escrito. Tudo bem, faz sentido, é a natureza do produto. Mas se a natureza do produto é um instrumento musical, o que você acha que tem que fazer? Tocar piano. Isso. Para mostrar a qualidade do som. Porque esse é o test drive. Lembre-se que você falou que era um clave 9 de 88 teclas. E um clave 9 de 88 teclas tem 7 oitavas. Então você tem que conseguir mostrar que tem 7 oitavas ali. Essa é a forma que você vai fazer a oferta. A oferta vai nascer daí. É uma informação com redação publicitária informacional. Essa informacional, mas ela é uma venda também. Porque o fato de você falar que o produto é um X e um Y, que é o caso de falar que é clave nova ou não é clave nova, você vai ter o quê? Uma intenção de compra. Será que é isso que eu estou procurando? Será que não é isso que eu estou procurando? E aí você vai ter uma orientação, vai ter um norte. E aí vem o preço. Você vai falar sem rodeios. 18 mil reais. Ah, mas está muito caro. Lembra que eu falei? Piano está em exigência de um pianista profissional. Ele vai pagar 18 mil reais. Para ele não será desbenefício, vai ser custo e benefício até. Alguns clavinóveis custam 60, 70 mil. Vai dependendo. O que nós precisamos entender? Quando a gente faz a oferta e o preço com esse tipo de técnica no nosso 5º e último capítulo, nós queremos fazer uma venda rápida. E por que uma venda rápida? Alguém vai chegar lá, pegar... Não. É você não perder tempo em tentar convencer um cliente. Normalmente, oferta e preço está associado ao marketing de nicho, tá? E normalmente o marketing de nicho, não só de nicho, também tem um máximo, vou explicar. É quando você já tem um produto vendido de alguma forma, porque o cliente já comprou antes de entrar na sua loja. Você só está deixando claro o que se trata aquele produto. Dá para você conseguir vender alguma coisa do zero assim? Olha, não. Porque a realidade é que pouca informação, existe muita riqueza de informação caso você queira vender algo que ninguém conhece. E para isso você precisa fazer um tratamento de marketing um pouco mais arrojado. É diferente quando você, por exemplo, tem um produto de massa. Por que produto de nicho é o piano? Porque nem todo mundo toca piano. E nem todo mundo quer tocar piano. Mas pasta de dente e escova de dente, todo mundo precisa manter a higiene bucal. Então, a informação ela tem que estar ali sucinta. Qual é a informação de uma pasta de dente? Apenas a própria pasta de dente. Você não precisa falar mais nada. E a própria pasta de dente na própria embalagem. Ou embalagens minimalistas que falam tem acesso a flúor e protege contra as cáries por um lugar de 12 horas. Quer dizer que você pode escovar o dente e ficar 12 horas, meio dia, né, metade de um dia sem escovar o dente. Que você não vai ter problema nenhum. Isso é uma informação de oferta e preço. Feita de uma forma um pouco menos clara. Mas a oferta e preço precisa vender o produto que já está na mesa para ser vendido. E ela serve para quê? Facilitar a vida da pessoa. Se ela entrar numa loja e precisar ler um catálogo, ela vai embora. Porque ela não sabe praticamente o que ela precisa ver por ali. Não que alguém vai dispensar todas as especificações. Tem pessoas que vão querer ler o manual completo. Mas de uma forma geral, sempre pense em sentidos simplistas para você vender qualquer coisa. Então, o que nós vimos nesse vídeo? Nós vimos 5 capítulos
que são as 5 técnicas de copywriting que eu acredito serem muito mais beneficentes para vocês aplicarem hoje, tá? Defina razões. Primeiro capítulo. Defina razões. Quais as razões? São as perguntas básicas de um ser humano. Para que ele vai comprar o seu produto? Por que ele vai comprar aquele carro? Por que ele vai comprar aquela roupa? Por que ele vai comprar aquela comida, aquele alimento no seu restaurante? Uso dos pronomes você, seu e sua. Você existe na conversa, mas o cliente existe em primeiro lugar. Você se coloca muitas vezes como aquele que oferece o produto, como temos, nós, nossos, quando você vai falar que a solução está vindo de você. Porque você já entrelaçou ele no você. Você, bem-vindo à nossa loja. Nós temos a solução. Pronto. Mas não é primeiro nós temos a solução para você. Para você temos a solução. Fala que nem Yoda, de trás para frente. Tá? Terceiro, falar sobre curiosidades. Isso é o jeito para você chamar a atenção das pessoas para o que você está vendendo. Não perde tempo com parlatórios prolongados. Isso só serve para um discurso mais culto, uma dialética. Para a venda você tem que ir rápido. Por quê? Não é rápido de ligeiro. Calma. É ser sucinto. Ser rápido e ágil numa questão de não enrolar. Que nem esse caso. Ao invés do vendedor falar, posso te ajudar, é falar, você sabia ali. Por quê? Você já vai criar um interesse. Você vai criar o ponto. Você sabia que essa televisão de 70 polegadas foi a primeira a implementar grafeno e você pode dobrar ela agora? Ninguém sabia disso. Agora o outro sabe, vai ficar privilegiado, vai se sentir privilegiado com a informação. Você sabia, cria sensação de privilégio de informação. E todo mundo adora se sentir importante por ter o privilégio de uma informação. Lembre-se que você sabia, você está declarando para ele uma curiosidade. Que talvez todo mundo saiba. Porém, você não vai ver isso na hora, nem ele. Entenda que isso é uma importância que a gente gera na conversa. Que é como se a gente contasse um segredo para alguém. Eu vou contar um segredo para você. Você guarda? Eu estou confiando em você. Esse segredo deve ser valioso, né? Quarto, criar credibilidade. Criar credibilidade, lembre-se que você precisa provar se o que você está falando é. E lembre-se que não é você que diz que você é o melhor do mercado. São os clientes que dizem. E como você se propõe? É simples o fato dele dizer que você que é o bom. Não é você dizer que é o bom. O líder de mercado, você precisa de alguma forma comprovar isso. Como você comprova? Perguntando, ele é líder de mercado mesmo? É. O pior é que é líder de mercado mesmo. Não pode ser uma coisa saída da sua cabeça. A reputação é algo que está de fato ocorrendo. Assim como você sabia, tem que ser algo fato. Não é uma invenção da sua cabeça. Tá? E quinto, oferta e preço. A oferta e preço, ela sugere que o cliente já queira comprar aquilo. E que você só está deixando mais claro e mais fácil para ele fazer a transação comercial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o podcast da JC Talks, que é o nosso programa que eu também faço de entrevistas, mas também falo sobre assuntos de marketing, publicidade, propaganda e vendas. A gente se vê na próxima. Não deixe de deixar seu like, ative as notificações e compartilhe com os colegas. Até a próxima, pessoal. Tchau.